Fala galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Chegamos finalmente então à nossa 8ª aula, olha só que legal! E chegou aquele momento que a gente vai mandar aquele abraço super especial para quem comentou no último vídeo, ok? Então um abraço para o Clube Atalaias do Caiubi de Itaquaquecetuba. Olha só, se a gente não comentou o nome do teu vídeo, do teu clube, olha só, se a gente não comentou o nome do teu clube ainda nesse momento, nesse vídeo, é porque até o momento que a gente estava gravando isso aqui, esses eram os comentários que tinham no vídeo anterior. Então para comentar agora o nome do teu clube, você comenta nesse vídeo aqui, beleza? Então, vamos para a aula? Maravilha, criançada! Olha só, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente das outras, tá? Porque nessa aula a gente vai contar várias histórias que a Valéria e o Paulo vivenciaram lá na Índia, tá? E para conseguir esse feito de contar tantas histórias legais, eu vou contar com a ajuda da Super Rafa, que vai estar aqui participando do vídeo com a gente hoje, beleza? Então, vamos lá para a primeira? Olha só, a primeira história, ela se chama Amiyo Buste Bereti. Olha só, lá no orfanato a comunicação era em inglês. Ninguém falava português ou espanhol. Então eles não falavam o bengali, que é a língua natural ali do país, e nem o inglês. Mas elas eram muito espertas e aprendiam rapidinho. Então, um dia, uma das meninas maiores ensinaram para eles uma frase em bengali. A Valéria e o Paulo pediram para eles ensinarem "Eu estou entendendo", que soaria mais ou menos assim: Amiyo Buste Bereti. Um dia as crianças estavam brincando de bolinha de gude e começaram a confusão. Aí, no meio da discussão, a Valéria e o Paulo disseram Amiyo Buste Bereti. As crianças ficaram paralisadas. A discussão acabou e aí eles acreditaram que a Valéria e o Paulo estavam entendendo tudo. Depois eles explicaram que era só uma brincadeira e que eles falavam somente essa frase. Essa situação foi bem engraçada. Ensinaram que é bom a gente ser educado e falar com as pessoas na língua delas. Até então, porque você também não ia gostar, né? De duas crianças ficarem do seu lado conversando e você não entender nada. Outra coisa que eles ensinaram é que você não deve falar mal de ninguém, nem em outra língua. Isso não é nada legal. E essa foi a primeira história. E agora, para continuar na segunda história, vem aí a Super Rafa! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempão, né, que a gente não se vê, mas olha só. A segunda história, então, da Valéria e do Paulo, ela começa lá num táxi. Você já pegou um táxi? É esse carrinho aqui, ó, amarelinho, tem alguns brancos também, mas ele sempre tem essa plaquinha, né? Então, lá na Índia, o táxi é desse jeito. E olha só, essa história começa então nesse táxi. A Valéria e o Paulo, eles estavam voltando de um congresso que teve lá na Tailândia, que é um outro país lá próximo. E aí, quando eles estavam voltando, os dois estavam bem cansados. Já fazia um tempo que eles estavam viajando, né? E a Valéria dormiu, crianças. E aí, a Valéria dormindo lá no carro, sabe o que aconteceu? Um rato. Você já viu um rato? Eu não gosto nem um pouco de rato. Quando eu era criança, eu já vi muitos ratos. E a Valéria estava dormindo no carro, lá no táxi. E o Paulo, quando ele olha, tinha um rato no carro. E aí, crianças, você tem medo de rato? A Valéria tem muito medo de rato. E o Paulo ficou muito preocupado. E agora, se a Valéria acordar e ver esse rato, ela vai querer sair correndo, vai querer pular do carro em movimento. E ele ficou muito preocupado. E o rato, crianças, vocês acham que ele ficou paradinho? Nada não. O rato, ele começou a andar pelo táxi. E o Paulo só olhando, vendo se o rato não ia subir em cima da Valéria. Imagina só que situação. E a Valéria só dormindo. Aí o Paulo começou a orar a Deus, né? Senhor, me ajude para que esse rato não suba na Valéria. E aí, quando eles saíram do carro, ele falou pra Valéria, pra ela já ir abrindo a porta, pra ele poder ver nas bagagens, né? O rato não subiu nela,
pra ele ver nas bagagens se o rato tava na bagagem. Aí quando ele viu que não tava, ele entrou, né, pra casa e avisou o motorista que tinha um rato no táxi. E aí o motorista depois, de alguns dias depois, um tempo depois, ele contou pro Paulo que ele tava limpando o carro e ele encontrou esse rato. Imagina que situação, crianças, um rato dentro do táxi. Soltar pipa. Vocês já soltaram pipa alguma vez? Quando eu era criança eu gostava de fazer pipas também. Inclusive o meu primo uma vez, ele juntou vários pedacinhos de bambu e mais de uma seda para fazer uma pipa gigantona. Eu ficava até imaginando que eu ia sair voando com a pipa assim. E olha só, isso fez parte da infância do Paulo também. E aí certo dia, quando o Paulo e a Valéria foram para a cidade para poder comprar algumas roupas para as crianças, lá em Calcutá, eles viu alguns papéis coloridos. E aí o Paulo pensou: o que você acha de nós fazermos pipa para as crianças? A Valéria gostou da ideia. Então eles fizeram no tempo livre várias pipas para as crianças brincarem. E imagina só que dia especial e incrível. Mais de 20 pipas assim no ar, todas coloridas. E olha só, deu muito trabalho. Imagina só, pipa enroscando em árvore, enroscando uma na outra, pipa caindo, pipa subindo. Mas foi um dia inesquecível para as crianças e para o Paulo também e para a Valéria. E olha só, esse tanto de pipas aumentou as batidas na porta do casal. Toque, 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 toque. Porque as pipas estragavam e as crianças queriam que eles fizessem mais pipas para eles brincarem. Legal, né, gente? Esse dia deve ter sido incrível. E vocês? Como que vocês chamam aí E vocês já brincaram de soltar pipa? E aonde você mora? A pipa tem algum nome diferente? Comenta aí pra gente ver. Na próxima história do casal da Valéria e do Paulo, né, das situações que eles já passaram, o título é Verde e Amarelo. Olha só, crianças. Depois de um tempo lá na Índia, eles tiveram que voltar pro Brasil para renovar o visto deles. E aí, quando eles voltaram pro Brasil, eles pegaram e arrumaram uma mala cheia de presentes para eles voltarem para a Índia. Cheia de coisas para as crianças. E a Valéria conseguiu com uma amiga várias saias para ela poder levar para a Índia, para as meninas das cores do Brasil. E eles conseguiram também várias camisetas do Brasil, como essa imagem aqui, que mostra as crianças usando a camiseta do Brasil. Mas lembra, crianças, que quando eles chegaram lá na Índia, eles tinham que passar pela imigração e faziam várias perguntas para eles? Então, eles tiveram uma ótima ideia. Eles foram vestidos com a camiseta do Brasil. E aí, quando eles chegaram lá, não ficaram fazendo perguntas. Todo mundo queria tirar foto com eles, abraçar eles. Foi muito legal, eles foram muito bem-vindos. E as crianças ficaram muito felizes com o presente, com as saias, com as camisetas, com tudo que elas ganharam, que a Valéria e o Paulo levou de presente para eles. Imagina aquele dia quente, que tá calor. Que coisa que seria perfeita para vocês nesse momento? Imagina aquele copo de água delicioso, geladinho, fresquinho. Maravilhoso, né? Só que lá em Calcutá, a água é diferente da água que a gente tem aqui no Brasil, vocês sabiam? O Paulo e a Valéria estranharam muito. Tanto que quando eles iam beber a água lá, a água não é tão transparente como a nossa, na verdade ela é meio amarelada e tem vários minerais que você consegue ver assim pelo copo. Diferente, né? Só para ter uma ideia, o Paulo chegou a ter crises de pedra no rim lá, de tanto beber a água que eles tinham lá. Toda vez que eles iam para o centro, eles sempre compravam uma garrafa de água mineral para cada um deles. Nossa, era tão delicioso, tão maravilhoso tomar aquela água limpinha e pura e gostosa, sem nenhum tipo de gosto diferente. Então, isso ensinou para o Paulo o quão abençoados nós somos aqui no Brasil, por termos água cristalina, limpinha, sem gosto nenhum, super refrescante. Nem todos os países, crianças, têm essa oportunidade de ter uma água tão gostosa quanto a gente tem aqui, sabia? Olha só, crianças, a história que eu vou contar pra vocês agora, ela é continuação da história que o tio Jonathan acabou de contar. Sabe o Paulo? Ele teve pedra no rim, né? Só que olha só, pensa que foi uma? Ele teve 3 vezes pedras no rim. Imagina que tristeza. Ele sentia muita, mas muita dor. As 2 primeiras vezes, ele conseguiu tirar a pedra no rim tomando suco de melancia, fazendo tratamento em casa. Mas da terceira vez, foi muito complicado. Ele precisou ir lá no médico em Calcutá
para conseguir expelir essa pedra, teve que fazer uma cirurgia. Foi bem difícil, mas as crianças, elas faziam visitas para eles, tocavam harpa, tocavam flauta, conversavam com ele, e aí ele se sentiu bem acolhido nesse momento tão difícil, né, que ele estava sentindo tanta dor. E olha só, a gente falou ali, né, sobre água, a Rafa comentou também. Então, é importante não só beber água, mas como se alimentar bem. E olha que interessante, vocês sabiam que lá na Índia, no orfanato, cada criança tinha um pedacinho de terra para plantar? Bacana, né? Imagina só que imagem bonita. Cada criança com a sua própria hortinha, cuidando das suas plantações, plantando comida para eles comerem, né? E aí, certo dia, o diretor do orfanato chamou a Valéria e o Paulo e disse para eles: olha só, não só as crianças devem plantar, mas os professores também. E eles amaram a ideia. Foi um grande desafio, viu? Eles aprenderem a como plantar, a como cuidar da terra. Mas dessa vez esses professores viraram alunos porque as crianças ajudaram ensinando o Paulo e a Valéria tudo sobre plantio, né? Como cuidar da terra, como proteger ela do sol, como plantar sementinhas, como regar, como adubar. Eles eram realmente incríveis profissionais. E aí eles foram trabalhando duro ali, enquanto isso que a Valéria e as meninas tiravam fotos de cada etapa também. E aí, certa noite, as crianças bateram na porta do Paulo e da Valéria. Toque, 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 toque. E aí as crianças disseram: nós temos orado pela horta de vocês. Olha que lindo, que presente incrível, as crianças orando pela horta da Valéria e do Paulo. E olha só, passou-se um tempo e deram muitos frutos, né? Saiu couve, saiu repolho, saiu alface, saiu um monte de coisas gostosas. Foi uma incrível bênção e a Valéria e o Paulo aprenderam muito também sobre plantio. Você planta alguma coisa na sua casa, aventureiro? Se sim, comenta aqui embaixo. Quanta coisa legal a Valéria e o Paulo viveram lá na Índia, né, crianças? Mas olha só, eles não ficaram só no orfanato, não. Eles também saíram para passear com as crianças. Lá na Índia, as crianças elas ficam praticamente o tempo todo lá no orfanato. Mas com a Valéria e o Paulo, eles acabaram saindo algumas vezes. 5 vezes no total, no tempo que a Valéria e o Paulo ficou lá na Índia. Mas, pessoal, olha só. Você, criança, já viajou de ônibus? Já passeou de ônibus? Você passa mal? Olha só, lá na Índia, as crianças, elas não têm o costume, né, de andar de carro ou de ônibus, porque elas são muito carentes. Então, quando eles passeavam de ônibus, eles passavam mal, eles ficavam enjoados. E aí a Valéria e o Paulo teve a ideia, então, de colocar um saquinho na frente do rosto deles, porque aí, se passasse mal, vocês já sabem, né? Vomitava no saquinho. E aí, vocês pensam que eles foram pra onde? Olha só quanto lugar legal que eles foram passear. Eles foram pro zoológico, eles foram pra praia, eles visitaram uma igreja no centro de Calcutá, eles foram ao parque no Dia das Crianças e também foram a uma padaria no centro de Calcutá. Quanto lugar legal, né? E aí, crianças, você já visitou algum desses lugares? Comenta aqui pra gente saber. E aí, criançada, vocês já foram alguma vez na praia? Vocês já viram o mar? Tem muita gente que não, tem muita gente que sim. Eu fui ver depois de adulto, porque eu morava no interior e aí não tinha praia. Tinha muito pasto, tinha rio, mas não tinha praia. Mas quando eu vi o mar lá no Rio de Janeiro foi incrível. E olha só, a Valéria e o Paulo perceberam que as crianças do orfanato, a maioria também nunca tinha visto o mar. Então, começou-se ali um trabalho de formiguinha para eles se prepararem e conseguirem levar as crianças para ver o mar. Então, eles prepararam lanchinhos, prepararam comida, conseguiram ali arrumar um ônibus para levar a criançada para ver o mar. E olha que interessante, o mar ficava a apenas 25 km de distância, mas eles demoraram, ficava a 25 km de distância. Isso, aqui no Brasil, a gente faz, sei lá, em meia hora. Sabe quanto tempo que eles levaram para chegar no mar lá na Índia? Demoraram 5 horas, porque na Índia você não pode andar muito rápido e tem muito carro na rua, trânsito, muitos animais na rua, então demorou todo esse tempo. Quando eles chegaram lá, eles brincaram, se divertiram, as crianças pulavam em cima deles, eles jogavam todo mundo na água. Nossa, foi um dia inesquecível. E foi legal porque as crianças aprenderam, né? Conseguiram ver a imensidão do poder de Deus ao ver essa obra linda, que é o mar.
E olha só, a praia era um pouquinho suja, tinham vacas na praia, mas mesmo assim foi um dia inesquecível. Outro dia bastante inesquecível foi o dia que eles foram visitar o zoológico. Comentaram que tinham muita vontade de conhecer e de ver os animais de perto. Então, com o diretor e os professores do orfanato, a Valéria e o Paulo decidiu então levar as crianças juntamente com eles, para visitar então o zoológico da cidade. No dia marcado, eles acordaram bem cedinho e prepararam tudo. Chegando lá, cada professor então ficou responsável por 10 crianças. O grupo da Valéria e do Paulo queria logo sair, andar, ver os animais. Mas sabe o que aconteceu? Parou um senhor perto deles e pediu para tirar foto com eles. E aí eles tiraram uma foto. E aí eles perceberam que assim que tirou foto com esse senhor, já tinha outra pessoa pedindo para tirar foto. E quando eles viram, tinha uma fila indiana super grande de pessoas que queriam tirar foto. As crianças ficaram até preocupadas. Até vi uma que disse assim: Sir, desse jeito não vamos conseguir ver nenhum animal. Vocês estão chamando mais a atenção do que os próprios animais? Quando eles terminaram então de tirar as fotos com todas as pessoas que queriam, eles finalmente conseguiram então conhecer os animais, passear no zoológico, e foi um dia muito legal e inesquecível, tanto para a Valéria e para o Paulo, quanto para as crianças. Quem aí gosta de aniversário? Eu gosto. E quem aí gosta do Dia das Crianças? Eu sei que vocês gostam, porque em ambas as datas a maioria de vocês ganha presente, né, seus sem vergonhas. E olha só, lá na Índia, o Dia das Crianças é comemorado dia 14 de novembro. E para o Paulo, isso foi uma data muito diferente, muito interessante, porque dia 14 de novembro também é o aniversário do Paulo. Então olha que legal, o Dia das Crianças lá caiu no mesmo dia do aniversário dele. E aí, eles conseguiram uma proeza muito legal. Eles conseguiram uma doação para levar as crianças num parque no Dia das Crianças. E foi muito legal. Chegando no parque, as crianças brincaram, andaram, viram as árvores, subiram para cima, para baixo. Foi muito divertido. Só que era tanta animação das crianças que eles às vezes tinham que lembrar eles de parar para poder beber água, para ir no banheiro, porque senão as crianças não paravam. E aí, no final do passeio, eles também fizeram uma surpresa para o Paulo. A Valéria e o pessoal do orfanato preparou um bolo de presente surpresa para o Paulo. Na verdade, não foi bem uma surpresa, porque as crianças acabaram contando para o Paulo que ia ter esse bolo. Na verdade, lá era quase impossível ter uma surpresa, porque todo mundo contava um para o outro, todo mundo ficava muito animado, né? E foi bem legal. Eles conseguiram dar de presente para as crianças, pelo Dia das Crianças, uma revista do nosso amiguinho em inglês e também um balão para cada criança. Lá na Índia é muito difícil achar esse tipo de coisa, que nem os balões. Então esses balões eles trouxeram do Brasil para lá. E as crianças ficaram tão felizes em ganhar tantos presentes, um balão e uma revistinha no mesmo dia. Foi um dia inesquecível para eles. E aí, criançada, e vocês? Que dia que vocês fazem aniversário, hein? Quero saber, hein? Sabe, crianças, a Valéria e o Paulo, eles foram para a Índia, mas eles não ficaram apenas lá. Eles visitaram outros lugares também. E outro lugar que eles foram foi para o Nepal, que é um outro país que fica lá também no continente asiático. Lá eles conheceram outros orfanatos. O Nepal é um lugar lindo, possui muitas montanhas, vales, é um lugar verde e águas cristalinas. Olha só que lindo! Mas por causa dos ventos frios do Himalaia, encontrando com os ventos quentes da Índia, a Valéria e o Paulo passou por fortes tempestades. Você gosta de chuva, aventureiro? E daquela tempestade com raios e trovões? Então, a Valéria e o Paulo passou por uma dessas daí. Eram tantos relâmpagos e trovões que eles quase nem conseguiam dormir de tanto barulho. Imagina o medo que devia dar. Foi lá no Nepal também que sabe o que eles encontraram? A maior aranha do mundo. Olha só como que ela é. Eu ia ficar apavorada de ver uma aranha dessa. E sabe o que é pior? Tudo no escuro, porque lá não tem eletricidade. Então, no Nepal, eles passaram por grandes emoções, muitas surpresas, né? É trovão, é raio, é um lugar bonito, é escuridão, é aranha, olha quanta coisa. Mas sabe o que chamou a atenção deles? Não foi nada disso.
o que chamou a atenção da Valéria e do Paulo foi o que os responsáveis pelo orfanato diziam. Olha só o que eles diziam. Cada criança, ela é tão preciosa quanto um diamante. E olha só, crianças, diamante custa muito, mas muito dinheiro. E os responsáveis pelo orfanato, além de dizerem que as crianças são mais preciosas do que os diamantes, elas diziam também que os missionários podem mudar o mundo assim como os discípulos de Jesus fizeram. Olha só que lindo, né? A Valéria e o Paulo ficaram muito emocionados com isso. E isso marcou demais a vida do casal. E aí, aventureiro, aonde você está agora? Tá fazendo calor ou tá fazendo frio? Aqui tá calor, mas tá começando a chegar o frio, então daqui a pouco eu vou começar a gravar com blusa de frio, hein? E olha só, lá na Índia, em outubro já tá chegando o outono, então começa a esfriar. Então chegou aquele momento em que a Valéria e o Paulo começaram a pensar: nossa, as crianças vão precisar de roupas novas, de roupas de frio. Então eles começaram a se preparar para conseguir roupas novas para as crianças. Eles conseguiram ali então algumas doações, levantar algum dinheiro. Algumas pessoas do Brasil ajudaram com doações também. Esse momento para conseguir as roupas das crianças ia ser um pouco diferente, porque geralmente as crianças ganhavam as roupas, mas naquele dia as crianças pela primeira vez na vida iam comprar as suas roupas. Então eles juntaram as crianças, foram até a cidade e pela primeira vez na vida as crianças tiveram a oportunidade de comprar roupas novas e ver as roupinhas ali e poder escolher que roupinha que eles queriam usar. Foi um momento inesquecível. Imagina o quão marcante não foi ver os olhinhos das crianças brilhando ao verem as roupas novinhas. Aventureiros, a gente tem que ser muito grato a Deus pelas roupas que a gente tem. Olha só, crianças, quando a Valéria e o Paulo, eles viajaram do Brasil para a Índia, eles levaram com eles cerca de 50 flautas doces, que é essa flauta aqui. Essas flautas foram doadas por um casal de amigos deles, e aí quando eles chegaram lá no orfanato, eles tinham então a missão de ensinar as crianças a tocar essa flauta doce. Logo no começo, em apenas 3 meses, eles foram chamados para tocar, sabe onde? Na igreja de Calcutá, lá no centro da cidade. Olha só que responsabilidade! E depois de algum tempo, então, a Valéria e o Paulo lançaram um desafio para as crianças. A ideia era sair então nas vilas e chamar as crianças para fazerem aula de flauta com eles. As crianças iriam ajudar a Valéria e o Paulo e assim mais pessoas aprenderiam. E também, né, as crianças serviam de tradutores, porque lá na vila as pessoas só falavam bengali. Então as crianças, elas traduziam então para poder conseguir ter a conversação e aprender, né, as coisas. Quando a Valéria e o Paulo marcaram a primeira data da primeira reunião, então, para aprender a aula de flauta, eles tiveram uma grande surpresa. Tinha mais que o dobro de pessoas que eles estavam esperando, não tinha flauta doce para todo mundo. E aí eles ficaram bem preocupados. Mas aí, sabe o que aconteceu? O Paulo, ele falou com a Valéria. Ele falou assim: olha, a gente não tem dinheiro para isso, mas eu vou usar o cartão de crédito que a gente tem, vou no centro, vou comprar mais flauta doce, mais 40 flautas e Deus proverá. Sabe o que aconteceu, crianças? No final daquele mesmo dia, uma amiga do Brasil ligou para eles e falou que tinha depositado um dinheiro na conta deles, porque ela tinha sentido no coração que ela deveria depositar esse dinheiro para a missão. E sabe, crianças, qual foi o valor? Foi o valor certinho das 40 flautas. Olha só como que Deus provê, né? Quando a gente cumpre a missão de Deus, quando a gente faz o trabalho de Deus, Deus com certeza nos capacita e nos ajuda. E aí, criançada, ficaram curiosos com essas aulas de flauta doce? Olha só, as primeiras semanas dessas aulas de flauta não foram nada fáceis. Aconteceu um monte de coisa difícil. Olha só, na segunda-feira 3 crianças ficaram doentes. Na quarta-feira, uma missionária também foi parar no hospital. Na quinta-feira à noite, dia anterior à aula, a Valéria perdeu a voz dela. Então imagina só a pressão, um monte de coisa dando errado justo na semana que ia começar as aulas. Mas não podia parar.
ia acontecer e aconteceu. A gente comentou no começo das aulas, lá na Índia eles possuem diversos deuses. Então lá tinha deuses diferentes, tinha famílias que seguiam deuses diferentes, tinham muitos templos, tinha locais dedicados a esses deuses, né? Só para ter uma ideia, tinha deuses de madeira, de papel, tinha de metal, tinha deus para dar e vender lá. Então você tinha que tomar muito cuidado aonde você ia, que lugar que você passava. Então no dia de fazer as aulas, foi na frente das crianças, né, guiando um pessoal que morava ali, que era do orfanato, que era da Índia mesmo, com a Paula e a Valéria no meio das crianças ali orientando, e outros professores missionários lá no fundo, na pontinha, também com as crianças no meio, para orientar o caminho por onde eles deviam passar. Chegou um certo momento que do nada aparecia um senhor e começou a falar com eles. E eles não entendendo nada. Então as crianças começaram a traduzir. E as crianças disseram que esse senhor estava completamente bêbado e falando: "Vocês não podem passar aqui não!" E de repente uma outra surpresa. Pô! Aparece um outro homem e dá um socão naquele rapaz bêbado que estava brigando com eles, hein? E aí esse rapaz que deu o soco, ele disse: podem passar, que ele não vai incomodar mais vocês." E aí o homem bêbado ficou no chão, as crianças se assustaram muito, imagina que cena muito louca. E aí então eles passaram rapidamente por ali para chegar no seu destino. Chegando lá, a primeira aula foi ao ar livre, embaixo de uma árvore. E olha só, deu mais de 70 crianças, como a Rafa comentou. Era muito criança, né? Mas a aula foi muito legal. E cada vez mais, né, as famílias, as pessoas e as crianças ficavam muito felizes com os projetos que estavam acontecendo por lá. E aí, criançada, vocês tocam algum instrumento? Se sim, comenta aqui embaixo. Sabe, crianças, a Valéria e o Paulo, eles foram para a Índia para cumprir uma missão. Então, eles tinham algumas reuniões, além de ajudar as crianças no aspecto físico, no mental, eles tinham reuniões com as crianças também, semanalmente. E essas reuniões aconteciam lá na casa deles e era muito legal. Eles sempre organizavam alguma surpresa para as crianças, mas não era nada material, era coisas para fazer. Eles podiam ler, conversar, brincar. Era sempre para fazer alguma coisa juntos. Um dia, as crianças quiseram vestir eles com roupas indianas. Olha só que legal, foi muito divertido. Mas também, eles aproveitavam esse tempo que eles tinham junto para tomarem decisões importantes. Durante uma das reuniões, as crianças ficaram curiosas para saber por que a Valéria e o Paulo um dia teriam que voltar para a casa deles. E aí eles tiveram que explicar sobre os vistos, os passaportes, que eles estavam ali como missionários, que não era para a vida toda. E as crianças, né, elas ficaram bem curiosas e fizeram várias perguntas. Galerinha, vocês viram quantas coisas a Valéria e o Paulo passaram? Passaram por diversas histórias, né? Conheceram muitos lugares, vivenciaram momentos inesquecíveis com as crianças. Deve ter sido algo realmente marcante para Valéria e para o Paulo, e principalmente para cada criança daquele orfanato. E pessoal, as histórias não param por aqui, tá bom? Tem mais coisas que aconteceram incríveis com a Valéria e com o Paulo, que a gente vai contar nas próximas aulas ainda, tá bom? E vocês, crianças, vocês vivenciaram muitas coisas também? Então, eis o desafio dessa semana. Você vai contar pra gente alguma história que você passou na sua vida, que foi interessante, que foi motivante, que foi legal. Então você pode gravar um vídeo, você pode escrever, mas posta lá com a hashtag Hora do Clube pra gente conseguir encontrar vocês e hashtag Meu Mundo de Ponta Cabeça. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula, viu? Valeu!